Axé para todo mundo. Hoje é dia 12 de julho de 2026, exatamente 10 horas e 29 minutos, fazendo 24 graus. É a temperatura que o Marcelo Moreira mais gosta, 24 graus. Tá chovendo com um vento forte, bem fresco o vento. Hoje eu estava entre aspas de folga, né? Eu fui no Anjo fazer a apresentação com o Da Vinci e bom, eu fiz lá a apresentação e eu tava bem cansado, né? Hoje eu tava bem cansado ainda para variar, porque esses dias eu tenho trampado direto, né? Eu fiz aí um bico de noite aí. E depois eu fui ontem, né? E ontem eu fui passar o dia lá na instituição para pessoas com problemas psíquicos. Então já estava cansado, na verdade, né? E hoje aí tive que fazer esse trampo aí, que na verdade é um trampo, né, cara? É um trabalho voluntário, mas é um trampo. Aí eu levei minha camisinha, né, que eu usava para trabalhar, que eu passei na lavanderia, né, pra colocar no saco para poder entregar lá pro trampo, né? E depois levei também a carta de dispensa, né, que a Luazinha escreveu para mim aí, a carta de dispensa, tem que dar a carta de dispensa. E também levei os biscoitos para dar para os colegas funcionários e as enfermeiras. Eu escrevi aí um bilhetinho, né, para cada um ali, no caso, né, para meus colegas de trabalho, para as enfermeiras. E, pô, daí foi essa correria louca aí hoje, né? E vamos lá, eu vou relatar aqui, a minha amiga ET aqui vai traduzir aqui para a Luazinha, que ela tá cortando a sua unha aqui, não sei o que inventou de cortar a unha agora, mas vamos lá. Comecei eu fui, na verdade, fazer os cumprimentos para com os idosos nos quartos deles, tal, né? E eu fui no quarto de algumas idosas e eu cheguei lá no quarto de uma idosa chamada Tsuyako, né? Ela sempre dava as coisas para me comer, né? Para a família, uns biscoitinhos, umas paradas aí. Aí eu fui lá no quarto dela para cumprimentar, levar a Da Vinci lá, que era a primeira vez que ela ia encontrar a Da Vinci e tal, né? E daí, chegando lá, ela ficou toda feliz com o Da Vinci e pediu para entrar no quarto lá, falou para sentar e deu sorvetinho para nós e ficou trocando ideia com o Da Vinci, impressionada com a beleza do Da Vinci, lógico, a beleza que vem do cabelo de pica dele, do pai dele e tal, e ela impressionada com aquilo e falando que ela tem uns parentes das antigas aí que foram pro Brasil também, então ela ficou impressionada com o Da Vinci, ficou assim, claro, isso é uma felicidade imensa, né, ela ter todo esse carinho assim pelo Da Vinci e tal, então isso foi fantástico. Vamos lá, traduz aí, por favor. Claro, só um segundinho. Aqui vai a tradução do japonês, como se você estivesse contando para ela. 今日、援助施設に着くと、職員のみんながすごく盛り上がっていて、歓迎ムードでした。それで、入居者の皆さんにご挨拶しようと思って、部屋を回りました。その中で、つやこさんという女性の入居者の部屋にも行きました。つやこさんはいつも家族に行ってお菓子とかを持たせてくれるとても優しい方なんです。今回はダヴィンチを初めて紹介したくて一緒に部屋に行きました。私たちが行くと、つやこさんは本当に喜んでくれて、どうぞ入って、座っていきなさいと言ってアイスクリームまで出してくれました。そしてダヴィンチと楽しくおしゃべりして、本当にハンサムだねって感心していました。さらに、昔親戚がブラジルに行ったことがあるのよとも話してくれました。ダヴィンチをそんな風に可愛がってもらえて、私も本当に幸せな気持ちになりました。 Cheguei aí, comecei, fui nos quartos ali da galera, tal, passando pra lá e pra cá, e algumas meninas funcionárias, todas ali eufóricas por estar vendo um rapaz lindo, cheiroso, gostoso, passando na frente, daquela coisa que acontece há milhões de anos ali no Anjo e tal, né? Aí beleza, o tempo foi passando, tal,
E chegou um momento de eu ir lá numa idosa chamada Fumiko, uma vovozinha de 95 anos, muito simpática, e que ela tem um carinho totalmente especial comigo, pô, todos ali, mas ela tem uma coisa assim, que ela é muito reservada, ela é uma senhora, na Certo. verdade, muito reservada. Ela era casada, tal, não teve filhos, mas levou uma vida meio que de madame, assim, uma coisa, ela é bem madame, assim, é o jeito dela, e ela bem reservada, mas comigo ela é muito, tipo assim, ela, não sei, cara, eu sei que, graças a Deus ela tem um carinho totalmente especial comigo, tal, e aí a gente trocou line, já faz algum tempo, já que a gente trocou o line, né, como se fosse o WhatsApp do Brasil, e a gente fica trocando, eu fico mandando os vídeos meus antigos de DaVinci PB, ou às vezes o vídeo que eu gravei novo com DaVinci, e ela tem um prazer de ver aquilo, e ela pede para me mandar fotos que a gente tira nova também para ela, e ela faz uns comentários, né, não no vídeo em si, mas no line em si, ela faz uns comentários assim muito sinceros, muito carinhosos também. E cara, e hoje na hora que eu cheguei lá no quarto dela, cara, quando eu abri a porta, toquei, bati na porta, quando eu abri, ela olhou pra mim assim e falou assim: sério que você vai embora? Puta merda, aquilo foi de cortar o coração, cara. E até então eu não tinha falado para ela, porque não tinha como eu falar para ela, né? É porque assim, toda vez que ela me encontrava, ou eu ia no quarto dela fazer algum trabalho, ela ficava ali naquele elogio comigo assim, dizendo assim: olha, que legal você estar aqui hoje. Só de ver você, o meu dia já muda, já é outra coisa, é outro nível. Só de ver você ali no refeitório, levando comida para lá e para cá para os idosos, aquilo ali já me deixa muito feliz de ver você passando toda essa energia positiva para nós. Então, toda vez é esse caso. E ainda tem o Da Vinci ainda de quebra, né? Por ela ter esse carinho também para com ele, né? Então, cara, foi uma cena muito triste, cara. Na hora que eu abri a porta, ela olhou para mim e já veio já mandou essa, dizendo assim: sério que você vai embora? Puta, já com cara de choro, assim, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, caramba, mano, infelizmente. Aí eu entrei no quarto dela, eu e Da Vinci, aí ela pegou um lenço que ela tinha reservado um dinheirinho para a Da Vinci, né? Entregou e disse assim, eu já tô indo lá, no caso lá para a apresentação, que seria lá no refeitório, né? Então foi uma coisa assim de cortar o coração, ela estava totalmente abatida, assim, sabe? Foi uma coisa Nossa. muito, mas muito triste. Vamos lá, pode traduzir aí, ET, para mim, por favor? Cleo, só um instante. Aqui está a tradução em japonês. その後も私は入居者さんたちのお部屋を一つ一つ回って挨拶していました。それで95歳のふみこさんという女性の入居者さんの部屋にも行きました。ふみこさんはとても上品でおとなしく、結婚はされていましたが、お子さんはいませんでした。昔のお嬢様のような雰囲気を持った方です。でも、なぜか私にはいつも特別に優しくしてくれます。私たちは LINE でつながっていて、私はダヴィンチが赤ちゃんだった頃の動画や最近の動画を送ったりしています。久美子さんはそれをとても喜んでくれて、新しい写真も見たいとよく言われます。LINE ではいつも心のこもった温かいメッセージを送ってくれます。今日、部屋のドアをノックして入った瞬間、私の顔を見るなり、本当にやめてしまうのと寂しそうに言われました。その言葉に胸が締め付けられました。私はまだきちんと伝えられていなかったんです。ふみこさんは私に会うたびに、あなたが来てくれると本当に嬉しい。あなたを見るだけで一日が明るくなる。といつも温かい言葉をかけてくれていました。ダヴィンチのことも本当に可愛がってくれています。私が残念ですが辞めることになりましたと伝えると、ふみこさんは涙をこらえているような表情でした。その後、ダヴィンチのために用意してくれていたお小遣いをそっと渡してくれました。そして、もう食堂での催しが始まるから行かなくちゃとおっしゃいました。あの時のふみこさんの寂しそうな姿は今でも忘れられません。私にとっても本当に胸が痛む出来事でした。
Daí, pô, continuando a parada, cheguei, aí, pois, essa questão da Fumiko aí foi uma coisa de quebrar, né, cara? E eu, pô, já tô acostumado com essas paradas, né? Eu sou, entre aspas, vacinado com essa questão sentimental, mesmo porque それで、eu その trabalho. 話をつ Calma, つ、calma, calma, ainda あ、não, ainda não. Aí, tipo assim, então, pô, mesmo eu estando acostumado com isso, tem que ser muito forte, cara. Tem que ser muito forte porque são emoções. E não foi só a Fumiko, né? Teve outra, a Tsuyako, por exemplo, ela foi uma outra também que eu acho que a Tsuyako não tá sabendo que eu pedi as contas. A hora que ela souber, vai cair a casa dela também. Então, tipo assim, eu não tive coragem de falar. A Tsuyako também sempre teve um carinho especial por mim. Ela conheceu o Da Vinci hoje, né? Ela nunca teve a oportunidade ainda de ter encontrado ele. Então, tipo assim, teve ela e teve a outras também, né? E muitas e outras, né? Outras, e fora os funcionários, as meninas, na verdade, elas estavam muito emocionadas ali, porque elas sabiam que seria a minha última vez ali, tipo assim, né? Elas estavam conscientes disso. E a Satie, que é a brasileira, minha amiga, também estava ali, só que essa tia, tipo, por ela saber que uma hora ou outra ela vai me encontrar, que a gente está sempre nas pegadas, mas mesmo assim, pela questão de saber que ali no asilo, todos aqueles idosos ali que têm um carinho especial por mim, eu agradeço demais isso, né? E isso é agora, devido. só para Calma, calma aí, traduzir calma essa aí, última calma aí. parte, Sim. Não, calma aí, fica esperto, daqui a pouco vai chegar. Então, por eu ter, né, conquistado, na verdade, essa questão do respeito, do carinho dos idosos para comigo, isso aí, pô, é uma coisa imensa. E você está fazendo ali a apresentação que eu estava fazendo com o Da Vinci e o funcionário olhando para você, sabendo que eles estavam, no olhar deles dava para ver que eles estavam ali com aquela coisa assim um sentimento muito forte de uma perda, né, de uma pessoa que, além de trazer alegria para eles próprios, muito mais para os idosos e tudo mais. Então, foi um momento bem difícil, na verdade, né? claro, deixando eu traduzir direitinho. Vou esperar você terminar de fala antes de traduzir, mas pelo que você já disse até aqui, em japonês ficaria assim. 続けてお話しすると、この文子さんとの出来事は私にとって本当に忘れられないものでした。長年この仕事をしてきたので、人との別れや感情的な場面にはある程度慣れているつもりでしたが、それでもこの日は本当に強くいなければならない一日でした。悲しい思いをしたのは文子さんだけではありません。例えば、つや子さんも私にとても特別な愛情を注いでくれる方です。今日初めてダヴィンチにも会ってもらいました。でも私が退職することはまだ伝えられていません。知ったらとても悲しまれると思います。そのことを伝える勇気が私にはありませんでした。他にも本当にたくさんの入居者さんがいて、皆さんがとても温かく接してくれました。職員の皆さんも私にとって最後の日だと分かっていたので、とても感情的になっていました。ブラジル人の友人のサチエさんもその場にいました。これからも会う機会はあると思いますが、それでもこの施設で一緒に過ごす最後の時間だと思うと、特別な気持ちだったと思います。入居者の皆さんから尊敬や信頼、深い愛情をいただけたことは本当に大きな宝物です。ダヴィンチと一緒に発表をしている間も、職員の皆さんの表情から、その場を離れる寂しさや大切な人との別れを感じていることが伝わってきました。私だけでなく入居者の皆さんにも喜びを届けられていたと思うので、その時間を終えるのは本当に簡単なことではありませんでした。Vamos lá então. Aí, pô, tava lá, fez a apresentação, tal, o pessoal sorriu pra caramba e graças a Deus, não só os idosos, como eu sempre digo, né, os funcionários, meus colegas de trabalho também se deliciam com a nossa presença. E isso é fantástico, não trazendo não só puxando a alface para o meu lado, mas sendo sincero, sendo real, sendo, né, o que é, na verdade, a parada propriamente dita. Uma coisa que o Da Vinci, por estar acompanhando o seu mestre nessa jornada, dessa vida, nesse planeta, né, e principalmente nas nossas apresentações, no sentido nossas
nossas doações que fazemos da nossa presença para com as pessoas, principalmente para com os idosos que tanto precisam de carinho, afeto e tempo, junto com pessoas que dão valor neles, que é o nosso caso. Uma coisa que o teu filho aprendeu bastante comigo hoje é a seguinte, uma coisa que eu falo, na verdade, sempre para ele, e hoje ele comprovou mais uma vez de uma coisa que ele está sempre comprovando, é o seguinte, eu falo para ele, Da Vinci, seguinte, para você ser um cara engraçado, você não precisa ter que diminuir ninguém, ter que bater na cabeça de ninguém, ter que falar mal de ninguém, ter que usar a outra pessoa de uma forma zoada para as pessoas darem risada de você. Basta você ser você mesmo e saber se colocar na hora, no momento certo. O Da Vinci, na hora que ele chegou lá comigo, na hora que o pessoal já estava todo mundo ali na frente, né? Tinha ali por volta de uns 20, 30 idosos mais ou menos, e fora os funcionários, só de eu estar ali na frente dos idosos, muitos deles já ficavam dando risada. Eu não estava fazendo nada, não estava falando nada. Da Vinci olhou aquilo ali e falou, olha pai, é verdade o que você falou, você não precisa fazer nada, os caras já estão dando risada. E não é uma risada tirando sarro, coisa parecida, é uma coisa natural, né? E isso foi um grande aprendizado para Da Vinci, que não foi a primeira vez, mas ele, como cada dia passa, cada dia que passa, ele está compreendendo mais e mais as coisas. Isso para ele foi muito bom nesse sentido, né? Então, temos só que agradecer a tudo isso. Vamos lá então, minha amiga ET, traduz aqui para a japonesa, por favor. Claro, um segundinho. Claro, aqui está uma tradução natural para o japonês. それから発表は無事に進んで本当に素晴らしい時間になりました。神様に感謝しています。入居者の皆さんだけでなく、一緒に働く職員の皆さんも、私たちの発表や一緒に過ごす時間をいつも楽しみにしてくれています。これは自分をよく見せようとして言っているわけではなく、心からそう感じている本当のことです。ダヴィンチはこうして私と一緒に活動する中で、人として大切なことを少しずつ学んでいます。人を笑わせるために誰かを傷つけたり見下したり悪口を言ったりする必要はないと私は常に伝えています。今日私たちがみんなの前に立った時、何も話していないのに、ただその場にいるだけで自然と笑顔になってくれる人がたくさんいました。それを見たダヴィンチが、お父さん本当だったね。何もしなくてもみんなが笑いになっていると言いました。それは誰かをからかうような笑いではなく、安心や喜びから自然に生まれた温かい笑顔でした。この経験はダヴィンチにとっても大きな学びになりました。初めてではありませんが、こうした積み重ねの中で少しずつ大切なことを理解していっているのだと思います。だからこそ、こんなにも貴重で温かい時間を過ごせたことに心から感謝しています。私は今日の、旦那さんと息子のこのお楽しみ会の話を聞いて、毎回素晴らしい、パフォーマンスをしてるんだろうなと思ったけれども、今日が一番の、いい、お楽しみ会だったんじゃないかなっていうふうに、その前から、そうなるっていうふうに思ってました。そして、一番なんかやっぱりその話を聞いて、もう想像目の前になんかこう見えたのが、2人が前に立って、パフォーマンスをするときに皆さんのすごくこう温かい視線や、この、希望に満ちた、表情が目に浮かんで、それは、普段、旦那さんがみんなに与えている力によって生まれた力が帰ってきたっていうふうに感じて、とても素晴らしい会だっただろうなと思いました。Hoje também ouvi a história da apresentação do meu marido e do meu filho. Desde antes, eu já tinha a sensação de que essa seria a melhor apresentação de todas, e acho que realmente foi. O que mais consegui imaginar foi o momento em que os dois estavam na frente de todos,
fazendo a performance, este sobreço parou em coração. Enquanto recebiam olhares tão calorosos e cheios de esperança das pessoas, senti que toda a força, o carinho e a energia positiva que meu marido transmite às pessoas no dia a dia voltou para ele naquele momento. Foi como se todo o bem que ele espalhou tivesse retornado em forma de apoio e afeto. Por isso, acredito que tenha sido uma ocasião realmente maravilhosa. Vamos lá, continuando aqui a onda de conversar e depois traduzir, eu peço para você, depois que eu parar de falar 3 segundos, você traduz em japonês. Vamos lá. É o seguinte, aí, resumindo aqui a parada da apresentação de hoje. Tipo assim, hoje, na verdade, né, como eu disse, na verdade eu estava de folga, entre aspas, eu parei de trabalhar lá no Anjo dia 7, saí de manhã dia 7. Eu estava do plantão, né? Saí de manhã, 7, que foi meu aniversário. Daí eu fiquei 8, 9, 10 e 11, entre aspas, em casa, que eu não fiquei em casa, fiquei trabalhando, né? E hoje é minha folga e também fui trampar, fui fazer esse trampo lá no Anjo, que, né, querendo ou não, foi uma despedida, entre aspas, propriamente dito, né? Porque na hora que eu começar a trabalhar no caminhão mês que vem, dificilmente eu vou ter algum tempo para estar fazendo esse tipo de coisa, né? Infelizmente é isso. Então, oficialmente me despedi do Anjo hoje, né? Então, vai ser a partir de agora praticamente, né, uma nova etapa. Eu realmente hoje, tipo assim, fechei a caixa, né? Tipo assim, né? E essa semana que vai agora entrar agora, essa semana, a partir de amanhã, eu vou ficar 13, 14, 15 e 16. Vou ficar 4 dias fora do ar, praticamente, propriamente dito. Vou tentar descansar esses 4 dias, vamos ver se é possível, porque realmente eu preciso economizar energias. E ainda que, né, eu tenho aí uma viagem para fazer no final do mês para Kyoto, junto com o Da Vinci. Então preciso realmente me conectar aí comigo mesmo e vou tentar, a partir de agora, realmente unir forças para a minha nova profissão, porque só lembrando que eu vou começar do zero, bunda branca ainda, então começar do zero, então preciso realmente estar conectado comigo mesmo, esse é meu pensamento. Vamos lá agora, minha amiga, a ET, gostosa, cheirosa, maravilhosa, traduz para mim aí na paz de Deus, por favor. Claro. Aqui vai em japonês. まとめるとね、今日は本当は休みだったんだ。7日の朝で天野の仕事を終えたんだけど、その日がちょうど誕生日だったんだ。それで8日、8日、10日、11日は休みのはずだったんだけど、実際は家にいたわけじゃなくてずっと働いてたんだよね。で、今日も休みだったけど、結局また天野で働きに行った。ある意味、今日がちゃんとしたお別れの日みたいな感じだったかな。来月からトラックの仕事を始めたら、もうそういうことをする時間はほとんどなくなると思う。だから今日は本当に一区切りつけた日って感じかな。これからは自分と向き合う時間をしっかり取りたいと思ってるんだ。明日からの4日間、13、14、15、16はできればしっかり休んでエネルギーを貯めたい。それに月末にはダヴィンチと一緒に京都に行く予定もあるから、そのためにもちゃんと整えておきたいんだ。新しい仕事は本当にゼロからのスタートでまだ何もわからない。だからこそ今は自分自身としっかり向き合うことが大事だと思ってるんだ。私の旦那さんは本当にこういう、パフォーマンスとか話をしたりとか YouTube とかでいろんなビデオ作ったりとかして、本当に私にできないことですごいなって思うの。でも私がこういう風に話したりとかしてもなんかうまく話せないのがやっぱりいろいろな面で、ネックになってるっていうところがあって、それをどんどん、旦那さんが、修正していってくれるっていう風になんか思って、私も頑張ってるけどもうまくいかないけれども、やってみようと、思ってる。で、旦那さん新しい仕事に、来月から、チャレンジしていくけれども、
それもやっぱり人生の中の一つのまあ人生をもっと、広げていくっていう意味で私も応援したいなと思ってる。そして私もいろんな自分の、考えとか、あとはこれからの人生についてもいろいろ考えたり、あとはやっぱり自分の今までやってきた仕事もなんかこううまくいかないなっていうところとか、こういう風にしていきたいなっていうところをもう少し整理していきたいから、そういう時間も取りたいなと思って、一人旅を、しようと思ってる。Meu marido é realmente incrível. Ele faz apresentações, fala em público, cria vídeos para o YouTube. São coisas que sinto que não consigo fazer e por isso o admiro muito. Quando tento falar, muitas vezes sinto que não consigo me expressar como gostaria. Isso acaba sendo um obstáculo para mim de várias formas, mas sinto que meu marido vai me ajudando a corrigir isso aos poucos. Também estou me esforçando e, mesmo que ainda não esteja dando certo como eu gostaria, quero continuar tentando. No mês que vem, meu marido vai começar um novo trabalho. Acho que esse desafio faz parte de aumentar ainda mais sua experiência e sua vida. E quero apoiá-lo de coração. Ao mesmo tempo, quero pensar mais nas minhas ideias e em como quero viver daqui para frente. Sinto que preciso organizar melhor meus pensamentos, entender o que não está funcionando no trabalho que fiz até agora e definir com mais clareza o caminho que quero seguir. Por isso, decidi fazer uma viagem sozinha, para ter um tempo de reflexão e colocar minhas ideias em ordem. É isso aí. Obrigado, Lozinha, pela participação. Muita paz e muita luz. E agora, vamos que vamos. Tem um agogô lá, não tem? Tá aí dentro, acho. Não tá aí dentro? で、もう一回閉めます。で、中は何もなかったじゃないですか。何もないじゃないですか。でも、なんかおまじないかけてください。何かそしたら、中に何もなかったのに、だけど、もちろん何もただの袋です。で、もう一回、ちょっとこれは中に小人がいるんですよ。中に小人が。で、いろいろ出してくれてるんですけど、もちろん、勝手に取ったわけですから、もちろん怒ってるわけなので、ちょっと一回戻します。でもちろん引っ張ろうとしても、吸い込まれるので、返します。そしたら、中に引っ張ったので、もうなくなっちゃう。もう一回チャック開けるけど、当たり前のように中にはもう何もない。ここからでも何もない。どこにしまったの？どこにしまったの？小人がしまっちゃった。でも、このまましまっちゃってもちょっとあれだから、ちょっと別々にしまう。はい、じゃあ次の場所に行きたいと思います。これ使っていきたいんですけど、中に3つ生地があります。これは何の生地かというと、ピザの生地ですね。これ後で使うので。で、この生地3枚あるんですが、ピザを作る生地なので、あそこの中にあるシェフが作ってくれるピザです。シェフが作るピザ
ピザは世界一美味しいと言われてます。で、まあもちろんこれもちろん1枚も何もないし、でこっちも何もない。でここで最後も何もありません。ただの生地です。で、この中には作ってくるシェフがいます。なので Você tem que mostrar lá, tu vai até lá no fundo, lá こ e れが tal. シェフです。今回作ってくれる。で、この中はなんかオーブンがあるんですよ。この薄っぺらい中でオーブンがあって、何でも焼いてくれます。で、ここに置いて、で、何か頼むんですよ。で、ちょっと見えないかもしれないけど、ここにモッツァレラ、ペペロニ、トマトで、いろいろ種類があります。で、僕はモッツァレラが好きなので、モッツァレラを作ってと言います。そうすると、こうやって振ったら、なんかオーブンが温まるんですよ。で、そして開いたら、ピザができます。で、2枚目も、ここに置いて。Pede pra alguém soprar ali na frente lá, ó. 次は、ペペロニを作っていきたいと思います。じゃあそこからでいいので、息を吹きかけてください。Fruta! 多分届いたと思います。で、そしたら、またピザができちゃいます。で、もう2枚できちゃいました。残りは3つ生地があったじゃないですか。なので最後の生地をやっていきたいと思います。では、トマトとチーズどっちが好きですか？餃子じゃあ、トマトでいいか。じゃあ、もう一回息吹きかけてください。ふうだって。で、そしたら、今ピザができました。ピザができちゃいました。あれ？食っちゃった。誰かが食べちゃった。歯に誰だ？シェフが食べてました。これでもちゃんとピザにならないので、直しと言います。あれ？もう作りたくないそうです。じゃあマジック終了いたします。はい、どうもありがとう。